A Anvisa aprovou o uso do medicamento Mounjaro para perda de peso. O medicamento já era utilizado e autorizado no Brasil, mas apenas para o diabetes. Esse é o assunto a partir de agora. Também outros medicamentos, se dá para utilizar para perda de peso, se não dá, o impacto disso, em que caso é indicado, em que caso não é. A partir de agora vamos receber o Dr. Frederico Marchisotti, que é médico endocrinologista. Ele está conosco para quem acompanha no rádio e na internet. Dr. Frederico Marchisotti. Uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor, para entender o cenário com essa mudança da Anvisa, antes era um medicamento era usado para o diabetes, agora também para perda de peso. De que forma é indicado, que tipo de paciente pode receber, que tipo não pode, como que é feito também essa administração com base nessa autorização da Anvisa e nessa aprovação? Então, primeiramente, é importante a gente definir o que são esses hormônios, né? Então, são hormônios semelhantes aos naturais, liberados pelo intestino após uma refeição. E eles vão agir no cérebro, no centro da fome do cérebro, diminuindo o apetite. Na verdade, controlando a saciedade, né? Você come um pouquinho e não quer mais. Além disso, esses hormônios também atuam no pâncreas, aumentando a produção de insulina e diminuindo a produção de glucagon. A insulina abaixa a glicose, então aumentá-la é bom para o diabético, e o glucagon aumenta a glicose, então reduzi-lo também é bom para o diabético. Então, por isso que eles são usados tanto para a obesidade quanto para o diabetes. Então, esses hormônios, eles são, na prática, eles são usados para as duas situações, tanto em bula quanto off-label. A gente chama off-label quando não está na bula, né? Mas a Anvisa liberou, por exemplo, o Mounjaro, esse novo, apenas para os diabéticos. Ainda não está liberado para o tratamento da obesidade. A gente acredita que em breve essa liberação também vai acontecer, porque no mundo, né, já se usa para isso. Não tem a liberação da perda de peso, então, no caso, só dos diabéticos? Ou seja, só quem é diabético pode fazer a utilização ainda? Isso é o que vai vir em bula, né? Que é o autorizado, vamos dizer assim, pela Anvisa. Até porque as doses que estão vindo não são doses altas, que são as doses usadas para tratamento de obesidade. Mas, como eu te disse, com certeza já vai ter gente usando isso daí de forma off-label, não fora, a gente chama de fora da bula, né? E existem várias gerações desses hormônios, né? A gente está chegando aí na terceira geração, que seria a tirzepatida, ou Mounjaro, mas a gente já teve a primeira geração, que seria a liraglutida, dulaglutida, depois a segunda geração, que era a semaglutida, que é o famoso Ozempic, e que se tornou o mais popular, né, pelo grande impacto que ele provocou de diminuição de peso e de melhora da glicemia dos diabéticos. E agora está vindo outras medicações, como a tirzepatida, que é o Mounjaro, ou já tem uma próxima, já em estudos, fase 3 de estudos, e provavelmente em 2026 já vamos ter novidades, seria a quarta geração, que seria uma medicação que ainda faz perder mais peso ainda do que essas que a gente já tem. Então, tem novidades chegando, promissoras, são notícias boas, né, que a gente tem por aí. E tem contraindicação? Com certeza. Isso é uma pergunta importante, porque esses hormônios, né, não foram, antigamente eles estavam sendo comercializados com receita comum, poderia ser comprados até sem receita, mas a Anvisa, né, felizmente, teve a consciência de torná-los agora receita controlada. Então, para você adquirir a medicação, você vai ter que ter um acompanhamento médico obrigatório, porque só o médico vai poder te receitar a receita controlada. Então, isso veio de encontro ao anseio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que alerta para os riscos do tratamento indiscriminado, né? E quais efeitos colaterais? Os efeitos mais comuns são náusea, vômito,
constipação, diarreia, mas tem efeitos colaterais que podem ser sérios, como retinopatia diabética, aumenta um pouco de risco, pancreatite também, existe uma suspeita, né, de casos de pancreatite, então nada melhor que um bom acompanhamento médico para prevenir essas complicações, né, ou detectá-las precocemente. Então, no caso do Mounjaro, já estava autorizado para uso no Brasil desde 2023, mas era indicado em bula apenas para o tratamento do diabetes tipo 2. Agora, também vai poder ser prescrito para emagrecimento de pessoas sem a doença, desde que elas tenham índice de massa corpórea acima de 30 quilos por metro quadrado, o que caracterizaria obesidade, ou acima dos 27 quilos por metro quadrado na faixa de sobrepeso, em conjunto com alguma comorbidade. Então, como é uma medida ainda que foi autorizada recentemente, ainda tem toda a indústria farmacêutica para atualizar essas bulas, né, doutor? Sim, exatamente o que acontece. Essas autorizações, elas vêm acontecendo progressivamente, né? Normalmente se libera para o diabético e depois para o tratamento da obesidade. Assim, da mesma forma aconteceu com o Ozempic, né? Ele primeiro foi liberado para os diabéticos e logo a seguir foi liberado também para os obesos. Atualmente até está com outro nome, né? Que é o Wegovy, mas na verdade é a mesma medicação, a mesma droga, né? O mesmo medicamento que o Ozempic. E tem algum tipo de efeito colateral também, doutor, esse tipo de medicamento, falando do Mounjaro, mas dos outros como um todo, que eles trabalham reduzindo o apetite, né? Mas tem efeito colateral? Como eu te disse, sim, por exemplo, um dos efeitos dessas medicações é retardar o esvaziamento do estômago. Uhum. Então, ao fazer isso, pacientes que têm, por exemplo, refluxo gastroesofágico, pode piorar o refluxo. Além disso, pacientes que vão ser submetidos a cirurgias eletivas, eles precisam de um preparo, né? E esses pacientes precisam parar essas medicações em torno de 21 dias antes da cirurgia, justamente para que o estômago não fique com retardo no esvaziamento e não provoque problemas durante a cirurgia, né? E, por exemplo, como que é feito o controle desse tipo de medicamento? Ele é comprado somente com receita? Como que funciona na prática? A fiscalização também? Então, a partir do dia, até o momento, você ainda consegue comprar essas medicações com uma receita branca comum. Mas a partir do dia 23, agora de junho, somente com receituário controlado. Só com receituário, então. Só com receituário controlado, ou seja, é uma forma de realmente dificultar o acesso, porque houve um exagero, né, no uso dessas medicações. Pessoas até sem excesso de peso, sem sobrepeso, sem obesidade estavam usando, o que não é adequado. Então, por conta disso, até ficou em falta, né, a medicação para os próprios diabéticos. Então, às vezes, os diabéticos precisavam usar a medicação e não tinham, porque outras pessoas que não deveriam estar usando, estavam usando. Eu lembro que até no começo do ano, né, falando de outro medicamento, no caso o Ozempic, teve até uma nota oficial, um alerta, né, uma campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre Ozempic manipulado, remédios alternativos que tinham, injetáveis, né? Esse tipo de coisa ainda continua acontecendo, ou seja, remédios que supostamente têm o mesmo efeito, que o pessoal vai comprando, nesse caso até remédio injetado, enfim, tudo isso ainda segue? Sim, é um absurdo, né, esse tipo de uso de medicamentos sem controle algum. A gente não sabe nem a procedência desse tipo de medicamento, teoricamente similar ao original. Eu, por acaso, faço parte também do Conselho Regional de Medicina e a gente vê colegas, né, fazendo uso antiético dessas medicações, inclusive. Aí fica bem complicado. Aí também tem
os processos de fiscalização, né? Então, tem tudo isso para ser fiscalizado, né? Além da indicação desses medicamentos, também processos de falsificação também, né? Porque tem uma indústria paralela no mercado, né? São medicações de alto custo, então isso atrai muitos infratores, né? Muitas pessoas que não têm uma ética tanto profissional quanto não profissionais e, infelizmente, o que a gente vê é que o paciente seduzido por uma medicação que teoricamente vai ajudá-lo a perder peso rapidamente, acaba comprando esse tipo de medicamento por um preço um pouco mais baixo. Ele encontra por um preço um pouco mais baixo, mas de procedência totalmente duvidosa. Para ser sincero, a gente nem sabe o que tem nessas medicações compradas aí no mercado paralelo. E a gente sempre alerta para não fazer isso, né? Para não cair na tentação de comprar uma medicação um pouco mais barata, mas que vai ter, no final das contas, ele vai pagar um alto preço por isso. Doutor Frederico Marchisotti, médico endocrinologista, muito obrigado pela atenção conosco e um bom trabalho por aí. Eu que agradeço o espaço e parabéns pela iniciativa de informar a população. Imagina, a gente que agradece pelas informações aqui aos ouvintes.